Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, no caso da parte de linguagens e códigos, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível de dificuldade que oscila entre médio e difícil. Pelo menos é a avaliação que tende a ser feita depois da primeira leitura do texto. E aí, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, o candidato não vai demandar muito tempo para poder sacar o gabarito da questão, de modo que restará mais tempo para se resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas do mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava, entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas ou sequer feitas por pesquisadores brasileiros. E um incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais, de línguas que não existem mais no mundo. O acervo do museu continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas, muitas feitas durante a década de 1960, com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas. Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. A esperança é que outras instituições tenham registros dessas línguas, diz a linguista Marília Facó Soares, a pesquisadora que trabalhava com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira. Crê ter perdido parte de seu material. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos, mas obviamente não dá para recuperar a fala dos nativos já falecidos. Geralmente os mais idosos lamentam. A perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado, uma vez que a exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. B. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais. C. Impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. D. Resulta na extinção da cultura de povos originários. E. Inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: por que a perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão: quantas alternativas será que conseguimos eliminar com segurança? Eu diria que ainda existem duas alternativas nessa condição. Mas, já que o candidato tem nessa questão apenas uma das que ele tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, mesmo essas duas ficam, digamos assim, um pouco suspeitas. Então, de acordo com o nosso método, se nós eliminamos só duas alternativas, nós atribuímos um nível médio de resolução. Mas eu diria que talvez fosse melhor se atribuir um nível difícil, já que mesmo as duas que nós podemos eliminar ficam sob suspeita.
Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver essa questão. Como qualquer outra questão de interpretação de textos, o gabarito será a alternativa que responder a pergunta do enunciado de acordo com o texto. Se você estiver por dentro do trabalho de restauração do acervo do museu e com isso tiver alguma informação que te conduza a marcar uma determinada alternativa, faça o seguinte: esqueça essa informação que você já tem, porque a pergunta do enunciado precisa ser respondida de acordo com o texto. A pergunta do enunciado é sobre a perda de registros linguísticos ocasionada pelo incêndio do Museu Nacional. Quem quiser agora pode dar uma pausa para reler e perceber que a primeira coisa que o texto fala sobre registros linguísticos é esse trecho que nós estamos destacando em vermelho agora. Em resumo, eu diria, em que sentido o texto fala sobre o ato de calar palavras e registros ancestrais. Logo a seguir, quando fala que o acervo destruído pelo incêndio continha gravações de conversas, cantos e rituais feitos com a antiga tecnologia do gravador de rolo e que ainda não tinham sido digitalizadas. Mais adiante, o texto ainda acrescenta que uma das pesquisadoras acreditava estar perdendo parcialmente o material que continha partes que não poderiam ser recuperadas, ou seja, danos irreparáveis à memória dessa referida língua e, por conseguinte, do patrimônio nacional, como diz a alternativa B, que é conduzida então à condição de gabarito da questão. Por que esses danos são irreparáveis? Justamente porque não é possível se recuperar gravações de pessoas que não estão mais vivas, que falavam a referida língua ancestral. Das alternativas incorretas, C, D e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa A, além desse erro da extrapolação, também comete o erro oposto, que é o erro da redução, que consiste na limitação da resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Vamos começar comentando a alternativa A. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que, embora o texto mencione a retomada de pesquisas, só menciona uma pesquisadora da área de linguística, não de outras áreas. Então, volto a dizer o que eu já disse nessa videoaula mesmo. Se você tiver informação de especialistas de outras áreas que estejam envolvidos nesse processo de retomada de pesquisas, podem esquecer tudo isso que vocês sabem. Em primeiro lugar, porque no fim das contas, a pergunta do enunciado precisa ser respondida de acordo com o texto, ou seja, temos aí o erro da extrapolação. Em segundo lugar, porque isso é muito pouco para se responder à pergunta do enunciado, que é sobre o impacto potencializado do incêndio no Museu Nacional. Mesmo que haja especialistas de diversas áreas, isso seria muito pouco para se potencializar o impacto das perdas, dos registros linguísticos. Temos aí o erro da redução. Quanto a eliminar essa alternativa depois da primeira leitura, é arriscado, ainda mais se pensarmos que essa questão é apenas uma das que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Agora vejam a alternativa C. Onde é que o texto diz que a perda do acervo ocasionou isso? Impossibilitar o surgimento de novas pesquisas. Em lugar nenhum. Podem pausar para conferir. O máximo que nós podemos dizer é que o incêndio dificultou essas pesquisas, não impossibilitou. Quanto a eliminar essa alternativa depois da primeira leitura, é arriscado, porque só uma pausa com leitura cuidadosa nos permite ter certeza
se tratar de uma ideia ausente no texto. Ou mesmo a alternativa D. Onde é que o texto fala isso? Extinção da cultura de povos originários. Podem pausar para conferir e não confundir com isso que nós estamos destacando agora em vermelho, que se refere ao prejuízo no acervo das línguas dos povos originários. Mas não se trata nem da extinção dessas línguas, nem muito menos da extinção da cultura, que abrange muito mais do que a língua. Essa não deixa de ser uma das alternativas que podem até ser eliminadas depois da primeira leitura, ainda que de uma forma, digamos assim, arriscada. Por fim, a alternativa é: o texto não fala em momento nenhum que as perdas ocasionadas pelo incêndio inviabilizem o estudo da língua do povo ticuna. O máximo que o texto fala é que essas perdas dificultam tal estudo, não inviabilizam. Assim sendo, a alternativa B é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão que apresenta um certo grau de dificuldade depois da primeira leitura. À medida que o candidato for fazendo uma leitura cuidadosa, pode perceber tudo que nós comentamos aqui. E aí ele vai sacar o gabarito quanto antes e, melhor, vai sobrar tempo para fazer o resto da prova, que inclui a redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ao concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.